A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 2: O Ouvir da Fé. Autor Pedro Dong. Semana 2: A verdade do Evangelho. Sábado: ler com oração, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Somos libertos pela lei do Espírito da vida. Quando Adão desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos ficaram debaixo do pecado como escravos. A lei não tem nenhuma capacidade de nos ajudar. Portanto, a maneira de lidar com nossa carne é levando-a à morte. A única forma de nos libertar da escravidão do pecado é crucificando nosso velho homem. Quem está morto está liberto da lei do pecado. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 7:6. Graças ao Senhor, hoje servimos em novidade de espírito. Quando os irmãos reconhecem que a liderança da igreja confia no Espírito, tem coração puro e ama a vontade do Senhor, assim como Neemias, eles abrem o coração e entregam tudo nas mãos do Senhor. Esse milagre tem acontecido em nosso meio. O número de investidores do reino tem aumentado em cada região e muitos têm colocado seus bens materiais à disposição do Senhor. Isso é servir em novidade de espírito, não na caducidade da letra. Não servimos por imposição. A experiência do versículo 47 do capítulo 2 de Atos está acontecendo em nosso meio. Todos os que creram perseveravam juntos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é maravilhoso. Por isso, vamos seguir adiante, não retrocedamos, mas prossigamos em novidade de espírito. Um homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. O capítulo 7 de Romanos relata a luta no interior de um cristão que quer guardar a lei, mas não consegue. Ele vive um conflito muito grande, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Romanos 7, 14 e 15. Se você procura justificar-se diante do Senhor pelas obras que faz, terá uma vida de conflito. Hoje, muitos líderes do cristianismo vivem esse conflito, porque não descobriram o caminho do Espírito, e muitos até entram em depressão. O apóstolo Paulo viu esse conflito e concluiu: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E no capítulo 8 de Romanos lemos: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 2. Se você ainda vive na carne, tentando fazer o bem, tentando fazer a obra de Deus por sua própria capacidade, ainda está debaixo da lei do pecado e da morte. Assim você não consegue se libertar. Se jogarmos um objeto para cima, logo em seguida ele cai. Essa é a ação da lei da gravidade. Existe uma força que o leva para baixo. Da mesma forma é a lei do pecado e da morte.
Enquanto você está sujeito à lei do pecado e da morte, assim como ocorre com a lei da gravidade, luta para fazer o bem, quer ajudar a Deus, mas chega um momento que cai. Graças ao Senhor, agora temos outra força, chamada de lei do Espírito da vida, que nos liberta da lei do pecado e da morte. Quando cremos no Senhor Jesus, recebemos dele uma força muito maior, como a de um foguete, que sai da ação da gravidade e vai até o espaço. Enquanto tentamos vencer o pecado ou tentamos agradar a Deus, guardando a lei de Moisés, seremos como esse objeto, que sempre cairá. Não há outra possibilidade, porque somos escravos da lei do pecado e da morte. Mas, ao crer no Senhor Jesus, nosso velho homem é crucificado na cruz e não está mais sujeito a cair. Em Cristo somos nova criatura, somos como esse foguete levados para cima. A lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Não precisamos mais viver essa vida de conflitos, depressão, cansaço e caducidade da letra. Podemos viver em novidade de espírito. No capítulo 6 de Romanos, lemos: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 14. Não estamos mais sujeitos à lei da gravidade, estamos em outra esfera, a da graça. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, 16 a 18. Agora sim, não mais servimos ao pecado, mas à justiça. Pedro voltou à prática do judaísmo quando não comeu com gentios. No capítulo 2 de Gálatas lemos: mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículos 17 a 19. Paulo fala aqui a respeito de Pedro, que pregou contra o que a religião judaica pregava, mas depois ele mesmo voltou a edificar o que destruiu, tornando-se a si mesmo transgressor. Ele foi alguém que fraquejou. A lei tem por função realçar o pecado, porque a lei avulta a ofensa. Ela só tem uma função: realçar e expor o pecado. Avultar significa amplificar, assim como a lupa, que deixa as coisas grandes. Em outras palavras, antes de saber que cobiçar é proibido, você não faz muito caso disso. A cobiça está lá em seu interior despercebida. Mas um dia, a lei diz que cobiçar é pecado e que Deus castiga quem cobiça. Então, a cobiça que estava em silêncio se torna um monstro que te devora e derruba. Você não consegue vencê-la porque era pequena e se tornou um monstro. Por isso a lei não te ajuda. Portanto, não tente fazer as obras da lei, não tente ser justificado fazendo coisas para Deus. Aquele que tenta fazer coisas boas é o velho homem que já morreu com Cristo. Vamos viver para Deus no Espírito. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.